amigos espirituais estão presentes. E assim nós damos boa noite. Boa noite para todos, boa noite para os amigos encarnados e desencarnados, vocês que estão aí presentes, nos assistindo, vocês que tão amorosamente vêm ter conosco. Nós agradecemos, amigos queridos, que vêm estudar, vêm nos ajudar a fazer esse trabalho, esse estudo da coleção Fonte Viva, no ditado de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar da coleção Fonte Viva o livro Caminho, Verdade e Vida. E nós temos um estudo especial que nós separamos para hoje, chamado O Tesouro Enferrujado. E diz o versículo: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago 5, 3. Amigos, nós temos tudo o que há de melhor, de bom, de belo, que o nosso Pai nos dá. Quando nós viemos ao mundo, quando nós surgimos no mundo, quando nós fomos criados como espíritos, Deus nos criou com tanta amorosidade que nos deu tamanha perfeição. Nos deu tudo de bom e de belo para a nossa existência. Mas nos deu também um coração para sentir e nos deu o cérebro para pensar. E esse coração cria sentimentos e muitas das vezes nem todos são bons, porque nós temos todo o sentimento que deriva do amor numa coletânea de sentimentos maravilhosos. O amor, a beleza, a caridade, a amabilidade, a doçura, o amor ao próximo. Tudo que nós podemos sentir de bom e de belo, nós temos condições de sentir. Mas nós desvirtuamos esses sentimentos de tal maneira que nós nos deixamos apropriar por sentimentos negativos de orgulho, inveja, egoísmo, ciúme, intemperança. Tantos sentimentos negativos. E esses sentimentos, Emmanuel nos diz que são os sentimentos bons que se enferrujaram. Nós sempre fomos possuidores de bons sentimentos. O Pai nos criou com os sentimentos bons para que nós fôssemos felizes desde sempre. O Pai queria que nós fôssemos felizes desde sempre, mas nós criamos um volume grande de comprometimento em relação às nossas encarnações, que nós, perante a lei, nós temos compromissos. E nós, por esses compromissos, ficamos obrigados a reparar esses erros. E quando nós deixamos de amar e vamos odiar, quando nós deixamos de amar e vamos nos afastar do nosso compromisso, porque ele é pesado a nossa vida fica difícil com aquele compromisso, eu me afasto quando, na verdade, aquele compromisso era para me levar perante Deus, para me levar perante a minha encarnação, tê-la como vencedora. Eu consegui vencer apesar da dificuldade, eu venci, mas quando eu abandono a dificuldade para aparentemente levar uma vida mais tranquila, eu fico devendo ao final da encarnação. Então, nós continuamos devedores porque não cumprimos com a nossa tarefa ou com as nossas tarefas. Somos devedores e os nossos sentimentos, como diz Emmanuel, se enferrujam. Por isso, a lição de hoje, que se trata de O Tesouro Enferrujado. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer a respeito dessa questão. Os sentimentos do homem
nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Para isso fomos criados, para o bem, para o amor, para a felicidade. Mas como plantamos, fazemos com que aquilo que Deus nos deu se transformasse em algo difícil de ser transportado, carregado. Então nós preferimos lançar fora aquilo tudo de bom que recebemos e armazenar, ao contrário, sentimentos negativos. Por isso, nós fomos criados para o bem e buscamos o mal inadvertidamente. Portanto, diz Emmanuel, em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, diferentemente para o que foi criado, para o bem e para o amor, em quase toda parte se desenvolvem ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Tudo ao contrário daquilo que Deus criou. Deus criou os sentimentos dos homens, que esses sentimentos e essas próprias ideias apaixonadas fossem dirigidas para o bem, o homem seria feliz, o homem encontraria tudo o que ele precisa, colheria frutos substanciosos, como disse Emmanuel, frutos para a obra de Deus, porque Deus tem a sua obra, a obra que nós somos chamados a trabalhar, a servir, a progredir trabalhando nessa obra. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário. Não são frutos substanciosos que nós deixamos vir à tona. Ao contrário, são frutos amargos. Então, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória. O amor, que é um sentimento divino, que é para toda a vida, ele se apresenta a nós como uma emoção transitória, como uma coisa passageira. Veja só, é assim que nós aqui, encarnados, muitos de nós, olhamos para o amor, encaramos o amor com essa ideia de que ele é algo transitório. Levamos a conta de emoção transitória dos sentidos materiais, quando ele é uma coisa espiritual. O amor vem da nossa espiritualidade sublime. A beneficência produzindo perturbação. Onde já se viu o bem produzir perturbação? Mas é tudo que a gente vê. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. Ou seja, se faz uma algazarra dizendo que vão se cuidar das pessoas, chamando pessoas para o cuidado, e de repente aquilo é só um alarde falso. Na verdade, eles tratam de 3 ou 4 pessoas e acabou o trabalho, não tem mais trabalho. Que beneficência é essa que se apresenta tão rudimentar? Isso não é beneficência, isso é falta de beneficência, falta do bem, falta de caridade. Vemos a fé, diz Emmanuel, organizando guerras sectárias. Em nome de Deus se promovem guerras. Ainda se coloca uma bandeira como se de cristãos em nome de que Cristo nós não sabemos, porque o nosso Cristo, Jesus Cristo, não produziu guerra nenhuma.
nenhuma guerra. Tudo que ele fez foi doar amor, foi doar caridade, foi levar o bem a todas as pessoas, a ensinar como se vive, ensinou até como se deve morrer, com serenidade. Ele ensinou de tudo um pouco, tudo de bom, nada de ruim, mas aproveitaram tudo que Jesus ensinou e deturparam tudo e passaram para o lado mal, como fazem com todos os sentidos que nós recebemos de nosso Pai Celestial. Por isso nós vemos a fé organizando guerras sectárias. Entre eles, no grupo deles, religiosos, eles criam guerras, guerras entre os povos, guerra entre pessoas, guerra dentro das famílias, guerra em tudo que é lugar. A guerra parece que vive em todos os lugares dos dias de hoje. O zelo sagrado da existência, o cuidado que nós devemos ter com a nossa existência, cria um egoísmo fulminante. Como é que pode o zelo, o cuidado com a nossa vida, nós tomarmos conta de tal maneira tão ferrenha que nós não podemos abrir um espaço para salvaguardar o nosso irmão, para servir ao nosso irmão? Nós temos um egoísmo tão fulminante, esse egoísmo nos fulmina mesmo, que nós não podemos doar nada ao nosso irmão, não podemos ser útil em nada para o nosso irmão, porque estamos perdendo tempo, entre aspas. Isso é o que dizem, né? Eles dizem que estão perdendo tempo quando vai se gastar vela com o defunto doente. Tem um negócio assim, é uma expressão assim, que é esquisita, mas é verdadeira. Eles dizem isso. Vela com o defunto doente é uma coisa esquisita, sei lá. Nem eu sei essa expressão, porque eu acho horrorosa. Então, aqui diz Emmanuel também, o perdão fala de dificuldades, dificuldade para perdoar, dificuldades para expressar-se. O perdão não consegue se expressar, porque o egoísmo ainda é muito grande. O orgulho é maior. O orgulho impede que as pessoas cheguem e digam, me perdoa, eu errei. Não. Ali você vê, é o perdão que tem dificuldade de expressar-se. Ele não fala que deseja mudar de opinião, que se enganou, que ele se errou, pedir perdão, não. E isso é muito difícil. Então, ele fala de dificuldades. Adiante tem a humildade, que pede a admiração dos outros. Ora, onde já se viu você ser humilde, mas para ser humilde você precisa da admiração, precisa do aplauso para que a sua humildade seja considerada. Evidentemente que isso não é uma humildade verdadeira, é uma pseudo-humildade, uma falsidade que a gente vê no mundo se alardeando por todos os lados. A falsidade, na verdade, está abraçando a criatura humana. Os sentimentos delas estão perdidos, estão enferrujados. Como diz Emmanuel, o tesouro enferrujado. O vosso corpo e a vossa prata se enferrujaram. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. São sentimentos sagrados conferidos por Deus e temos que elevá-lo à categoria, levá-lo ao altar das nossas vidas, levá-lo para o mais alto, para podermos mostrar ao mundo que os outros também podem elevar esses sentimentos a essa categoria. Precisamos dar o exemplo. Nós que já conhecemos a doutrina espírita, nós conhecemos os ensinamentos de Kardec, que traduz os ensinamentos de Jesus tão bem, numa maneira
tão clara da gente produzir o bem, nós temos que fazer disso uma maneira de exemplificar esses sentimentos, que eles se mostrem vivos em nós, para que nós possamos passar para os outros, para os nossos irmãos que tanto precisam sair do lodaçal em que se encontram. São dificuldades que nós vemos e temos a vontade de que os nossos irmãos também conheçam o que é o ensinamento de Jesus, como ele nos mostra essa sinceridade, esse amor, essa lucidez de causa, para onde devemos seguir, o que devemos fazer para sermos melhor amanhã do que hoje. Temos que dar valor aos sentimentos que foram criados por Deus em nós, para levarmos esses sentimentos com força aos nossos irmãos. Temos que perceber que somos todos filhos de Deus e todos temos esses sentimentos. Todos podemos agir e servir usando os bons sentimentos. E todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, sim. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem. Esses sentimentos que recebemos do nosso Pai são dádivas celestes, mas nós deixamos, com o passar do tempo, que elas se enferrujem. Deixamos que elas se enferrujassem e não passamos adiante na sua plenitude essas bênçãos. Ao contrário, guardamos para nós numa avidez terrível, não passamos adiante e deixamos que elas se enferrujassem. Constitui o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Nosso espírito foi atacado com a ferrugem em nossos sentimentos. Nós precisamos trabalhar muito para limpar o nosso corpo espiritual. Precisamos lutar, trabalhar no bem, no amor a Deus, com muita dedicação aos nossos semelhantes. Faz-se, portanto, necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos. Abrir mão daquilo que já não nos é útil, aquilo que já não nos pertence. Abrir mão daquilo que não é mais. Já foi, mas não é mais. E a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos. Nenhum obstáculo para perdoar, nenhum obstáculo, tudo a favor dos ensinamentos do Cristo, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo, com perdão e renunciando àquilo que já foi, mas não é mais, e perdoando sempre, porque Jesus nos ensinou o Pai Nosso e nos disse: perdoai. Pai, perdoa-nos. E disse ao Pai: perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Assim seja, meus filhos. Meus irmãos, obrigada em nome de Jesus, dos amigos espirituais. Até a próxima semana, se Deus quiser.